Bom, gente, vamos começar então. A gente está falando sobre a nossa autoestima, falamos sobre a questão da baixa autoestima, falamos sobre as características de uma boa autoestima, e eu quero começar um processo para a gente reconstruir essa autoestima. E eu falei aqui, dei uma pincelada sobre alguns equívocos que envolve essa questão. E eu hoje quero te dar alguns argumentos aqui para que ninguém coloque mais dúvida na sua cabeça e, se você puder, você vai esclarecer a dúvida das pessoas de que autoestima não é egoísmo e autoestima é de Deus. Porque são duas coisas que as pessoas acham. Primeiro, eu quero te perguntar uma coisa. Eu vou te relatar uma cena e eu queria saber se você já viveu uma cena parecida. Imagina que você está na sua casa sobrecarregada de coisa, tem mil coisas na sua cabeça, você está tentando colocar tudo em ordem, você faz 200 coisas ao mesmo tempo, as pessoas estão ali te cobrando, além de te cobrar, você está se torcendo para poder conseguir fazer tudo que você tem, você está exausta, está chateada, amargurada, e mesmo assim as pessoas continuam cobrando e elas nem valorizam aquilo que você está fazendo. Só querem cobrar, ainda criticam você, abusam da sua boa vontade, exigem mais, não percebe que você está sobrecarregada e ninguém te oferece ajuda. Me dá um ok aí e me diga, eu. Você já passou por uma cena assim? Fala assim, eu. Passou? Se sentiu sobrecarregada, se sentiu amargurada. Você está tentando fazer tudo que você precisa fazer e as pessoas só cobram, elas só exigem e ninguém reconhece ainda aquilo que você faz. Todos nós passamos por uma cena assim. Agora me fala uma coisa: você está nesse estado desesperador existencial. Aí o seu filho vem de lá e fala assim: Ô mãe, cadê meu brinquedo tal? O que acontece com você nessa hora? Desce um bálsamo e você fica serena, e você fica passiva e você fala: anjinho da mamãe, vamos procurar o brinquedinho? É isso que você faz? Se você faz, querido, você já devia ter sido arrebatada e você não foi por engano de Deus. Porque não é isso que a gente faz. Você sabe o que a gente faz? Quando você está nesse estado desesperador e um filho grita com você, dá vontade de você falar: o quê? Você gritar também. Me larga, me deixa, me esquece. A vontade é de gritar também. É ou não é, gente? Então, pois é. Você fica uma fera, né? A gente fica uma fera. Você fica fera com o marido, se é o marido, fica com a esposa. Se é o marido que chegou dentro de casa morto de raiva porque aconteceu alguma coisa no trabalho, ele não conseguiu botar pra fora. Aí ele tá mal. Aí o que ele faz? Chega em casa, ele joga em cima da mulher, da esposa. A esposa fica irritada porque ela não merecia aquilo. O que ela faz? Joga em cima do filho. Qualquer coisinha que ele fala, ela grita com ele. O menino se sente injustiçado, chuta o cachorro. O cachorro não tem mais a quem jogar com a raiva dele, faz o quê? Deita humilhado no chão. É ou não é? Pois é. Sabe o que acontece, gente? Quando a gente tá mal, a gente faz mal para os outros. Então, quando você cuida da sua autoestima, quando você cuida de você mesma, você está cuidando de quem está à sua volta. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, não. Cuidar de você é cuidar dos outros também. Se você está bem, você está bem com os outros. Olha, eu conheci homens que buscavam a terapia para ele não sobrecarregar a esposa. Eram homens que tinham as dificuldades dele, as neuras dele, as angústias dele, ou as dificuldades dele no trabalho, e ele queria um lugar onde ele pudesse organizar as ideias para ele não ter que extrapolar com a esposa e bagunçar com o relacionamento. Então, uma pessoa que cuidava de si para poder cuidar do outro. Quando você cuida de você, você está cuidando das outras pessoas também, porque você reflete no outro o seu estado de ser, entende? Então, tratar de você mesmo e cuidar de você mesmo não é egoísmo, não. É cuidar e proteger quem está à sua volta, querido. Porque se você tiver uma fera, sai de baixo. Você vai soltar veneno para todo mundo que está à sua volta. Quando alguém disser para você que autoestima não é de Deus, deixa eu explicar aqui mais detalhado uma coisa que eu falei por alto, tá? Tem gente que fala assim: a gente precisa falar só do amor de Deus.
só de amar a Deus sobre todas as coisas. Não precisa falar de amor próprio, não precisa falar de amor dos outros, a gente só precisa falar do amor de Deus. Tem gente que acha que é assim. Se fosse assim, Jesus ia dizer assim: resumo todos os mandamentos nesse: ame a Deus sobre todas as coisas. Mas não foi o que Jesus falou. Ele também não falou, ame a Deus e ao próximo só. Ele podia ter falado, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo. Não, ele também não falou isso. Ele disse, ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo do jeito que você se ama. Ou seja, ama a Deus, ama você, depois ama o outro. Isso é mandamento de Deus. Quem fala que cuidar da autoestima não é cuidar das coisas de Deus está errado. Eu vou te mostrar por que está errado. Vamos pensar o seguinte. Deus construiu todas as coisas, ele fez a criação por etapas. Cada etapa da criação que Deus fazia, ele dizia que aquilo era bom. Tudo que ele fazia, ele dizia que era bom. Quando ele criou o homem, ele disse, isso é muito bom. Ele olhou para a criação, para a humanidade, para o ser humano, e ele disse que isso é muito bom. Deus reconheceu a criação dele. Eu não posso reconhecer, não? Você não vai reconhecer a criação, aquela que Deus achou mais especial que todas as outras? Eu olho para o céu e acho a lua a coisa mais linda do mundo. E Deus achou que o ser humano é muito mais interessante do que a própria lua. Então, como é que eu e você não vamos valorizar isso? Você imagina que você entra numa galeria para ver quadros. E aí tem aquele quadro lindo e maravilhoso. O artista está ali, do lado do quadro. Você aprecia aquele quadro, você acha ele lindíssimo e você reconhece o artista que pintou o quadro. Você sabe que aquele quadro não se pintou sozinho. Então, o elogio vai para o artista, o reconhecimento vai para o artista. Você admira a obra, mas você reconhece o artista. E é assim com a gente. Nós admiramos a obra de Deus, mas nós reconhecemos o artista. O erro, você sabe onde é que está? O erro não está em admirar a obra. O erro está em não reconhecer o artista. O erro está é se você achasse que o quadro pintou ele mesmo. Se você achasse que o vaso ele se fez sozinho, que não foi o oleiro que fez. Então, o que é importante não é a gente valorizar a obra, é valorizar a obra reconhecendo o artista. Tem povos, né, que até hoje veneram o sol, idolatram o sol. Acham que o sol é um deus, acham que a lua é um deus. Nós sabemos que a lua é linda, que o sol é poderoso, maravilhoso de lindo, que é muito importante para todos nós, mas nós sabemos que tem uma mente inteligente por trás de tudo isso, que tem um criador que fez a lua e fez o sol. E nós admiramos esse criador, nós adoramos esse criador, mas adorar o criador tira a beleza do sol e da lua? Não, não tira. Eu posso continuar achando a lua e o sol maravilhosos, mais ainda porque eu sei que quem fez foi Deus. Entende? Que o problema não está em valorizar a gente enquanto obra de Deus, o problema está é deixar a gente como criador da gente mesmo. É você pensar que a inteligência, a capacidade, a astúcia, tudo isso que faz você vencer, tudo isso que faz você evoluir na vida, o erro é você pensar que isso tudo foi você que fez. O erro é você pensar, é a pessoa que pensa que ela conseguiu enriquecer, que ela conseguiu construir, que ela conseguiu realizar por força própria. Não, amado. A capacidade, a inteligência, o dom, tudo foi dado por Deus. O erro é você não reconhecer quem te deu essa capacidade e você achar que você fez isso sozinho, só porque foi você que trabalhou. Você trabalhou, você fez a sua obrigação, você tinha que trabalhar mesmo. Eu tenho que trabalhar, todos nós temos que fazer mesmo. Fizemos a nossa obrigação, mas fizemos com a matéria-prima dada por Deus. Entende? O problema é não reconhecimento disso. Então, aquelas pessoas que adquirem uma autoestima achando que ela se criou, isso é que leva a pessoa à soberba. Isso que leva a pessoa à vaidade. E é isso que leva uma pessoa a cair. O soberbo, a queda dele é certa. A Bíblia diz, a soberba precede a queda.
Então, a gente precisa entender e não misturar as coisas. Você é uma obra valiosa de Deus. Eu fui no otorrino esses dias, fui fazer uma consulta. Enquanto eu estava sentada na cadeira e a médica estava preparando o aparelho para me examinar, eu olhei para o lado, numa prateleira, e tinha aquele trabalho de gesso mesmo que mostra como são os órgãos internos. Então, tinha ali, com aquele corte, o ouvido. E eu vi todos as pecinhas do ouvido, aonde o som entrava, aquilo tudo. Gente, é uma máquina fenomenal. Ela é maravilhosa. Eu olhei para aquilo e eu falei assim: como é possível não acreditar em Deus olhando para uma construção dessa? Como pode? Você me entende? Aquilo tem um valor, porque tem um criador. A médica ouviu eu falar aquilo, não deu a mínima para mim. Mas não tem problema, pelo menos eu falei. Você olha para o corpo humano, para o funcionamento da gente, não dá para não crer na maravilhosa graça e perfeição de Deus, do jeito que ele criou. Errado não é você se valorizar. Errado é você esquecer quem é o seu criador. É isso que está errado. O que a gente está fazendo aqui? A gente está buscando construir uma autoestima? Não. A gente está buscando restaurar. Nós estamos fazendo aqui um trabalho de restauração. Como é que é o trabalho de restauração? Imagina uma pessoa, um restaurador. Por que ele tem que fazer por que nós precisamos fazer um trabalho de restauração? Porque a nossa obra foi construída de maneira perfeita. Mas o que nós fazemos no nosso trabalho de restauração é tirar os entulhos da vida. Os entulhos do pecado, das más influências, das experiências ruins, dos equívocos da vida, das escolhas erradas. Esses são entulhos que vieram contaminando e manchando a obra-prima que Deus fez. A gente vai tirar esses entulhos, tirar esses equívocos para voltar à origem, ao plano original. Quando um restaurador vai restaurar uma obra, quando um restaurador ele vai pegar aquela obra que foi jogada num canto, que pegou chuva, ou pegou sol, ou foi maltratada com o tempo, com descaso, ele vai pegar aquela obra para restaurar, para cobrir aqueles espaçozinhos que foram comidos ali, que foram desgastados, aquelas coisas que estão faltando, ele vai colocar no lugar de novo, ele vai pintar de novo. Agora, esse trabalho de restauração tem que ser igual ao original. Ele não vai pegar aquele quadro de um pintor famoso que está um espaço ali que foi desgastado e ele vai falar assim, quer saber? Vou botar um cachinho de uva nesse negócio aqui. Não, ele não pode botar um cachinho de uva. Ele não pode botar uma florzinha naquele lugar. Ele não pode pintar uma árvore naquele lugar. Ele tem que fazer, ele tem que restaurar do jeito que o artista fez. Quando nós estamos fazendo um trabalho de restauração da nossa autoestima, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos procurando dentro de nós a obra original. A gente não está inventando uma coisa. A gente está tirando os entulhos para descobrir a pessoa que Deus fez. A pessoa que Deus construiu. Essa obra é uma obra perfeita. Agora, para que o restaurador possa restaurar uma obra de arte, restaurar um quadro com perfeição, ele tem que conhecer a personalidade do artista. Se ele não conhece a identidade, a personalidade do artista, o jeito que o artista dá uma pincelada, ele não pode botar o pincel e colocar de qualquer jeito. Ele não pode colocar do jeito dele. Ele tem que colocar no esquema do artista para poder ficar igualzinho, para restaurar, para a obra de arte ficar exatamente como ela tem que ser. É o que a gente faz. A gente precisa conhecer o nosso artista. A gente precisa conhecer aquele que nos criou. Ele é a referência para a gente saber quem nós somos. E como é que a gente sabe que a gente está parecido com a obra original? É olhando para Jesus.
A palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Quando o restaurador está ali restaurando, ele pega ali uma foto daquela obra original e ele vai copiando. Ele vai mostrando, ele vai olhando e vai colocando igualzinha. Sabe como a gente vai fazer para a gente restaurar quem a gente é? A gente vai olhar para Jesus, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. A gente precisa ir restaurando para ir ficando igualzinho. Esse é um trabalho de uma vida. Esse, se não for desse jeito, querido, ela vai ficar uma obra falsificada. E eu vou dizer uma coisa para você: o mundo está cheio de falsificadores, tá? O mundo está cheio de pessoas que querem impor valores, incutir valores, mudar nossa mentalidade, mudar nossa identidade, mudar o nosso jeito de ser. Estão tentando mudar até o nosso DNA. São os falsificadores, são aquelas pessoas que acham que eles são deuses. Eles acham que eles são melhores que todo mundo, que eles são superiores a todo mundo. E aí, essa é a influência que a gente está recebendo hoje. E se a gente não tiver muito cuidado, a gente vai fugir do plano original. Se você não tiver muito ligado, se você não tiver conhecendo muita palavra de Deus, você vai cair em armadilhas e você vai sair do projeto original. Porque esse trabalho, essa manipulação toda, ela é muito sutil. Se você não conhece a verdade, se você não conhece Jesus, você vai desviar. Então, querido, cuidado, porque se você não tiver de olho no seu projeto original, você se deforma, se deixa deformar. Cuidado para não se deixar deformar. Cuidado, porque a sua referência é Jesus Cristo. Esse mundo está totalmente deturpado e ele vai ficar cada dia mais. Ou acordamos agora, ou então daqui a pouco a gente não vai saber quem a gente é mais. Porque o projeto do inferno é deixar a gente tão longe do plano original que a gente vai perder a identidade. A gente não vai mais se reconhecer. É preciso ter cuidado para não sair do plano original. O que a gente faz, querido? Tá errado, então, eu valorizar a obra de Deus? Não, não tá errado, querido. Não tá errado. Você precisa cuidar dessa obra. Se você comprar um quadro caro, fala para mim. Você comprou um quadro de um artista super famoso. O quadro custou caríssimo. Você vai jogar ele em qualquer canto da tua casa? Não. Você vai botar ele numa parede que pode ter infiltração? Não. Você vai colocar ele num lugar de destaque, você vai estar sempre ali passando um óleozinho na moldura dele, você vai cuidar desse quadro. Por quê? Porque ele custou caro, porque o artista é famoso. E eu vou dizer uma coisa para você: nós fomos comprados por um alto preço. Jesus pagou com o sangue dele pela nossa vida. Nós custamos caro para Deus. Custamos o sangue do filho dele derramado. Então, eu vou dizer que a gente não vai cuidar da gente mesmo? Não, querido. Nós precisamos cuidar. E eu vou dizer uma coisa. Deus, quando o povo dele era nômade, andava pelo deserto, circulava pelo deserto, circulou 40 anos, Deus mandou fazer uma tenda que simbolizava a presença de Deus. Ele tinha que ser numa tenda, porque o povo era nômade, tinha que levantar e botar em outro lugar. Essa tenda, ela não foi feita de qualquer jeito, porque ela simbolizava a presença de Deus. Então, como que ela foi feita? Deus deu a cor da cortina, a como que ia ser enrolado a corda que daria o nó na cortina, como que seria a mesa, como que seria uma ponta da mesa ia para o norte e outra ponta para o sul, o candelabro ia ficar numa ponta, outra coisa ia ficar em outra. Deus teve o cuidado de mandar fazer a tenda de uma maneira super especial. Depois o povo passou a ser um povo estabelecido num lugar. Quando ele se estabeleceu, aí sim podia construir um templo de pedra. Construir o templo de pedra foi de qualquer jeito? Não. Deus colocou todas as medidas, desde a fundação até o teto. A parede, a medida da parede, a medida das tábuas, as madeiras foram de madeira de lei, de primeira qualidade, revestido de ouro muitos lugares.
Os castiçais, os utensílios que eram usados no templo, era de ouro, de prata, de metal precioso. Isso porque era o templo que simbolizava a presença de Deus. Aí Deus veio enquanto homem. Jesus veio na terra. Jesus morreu, pagou pelos nossos pecados, foi crucificado, ressuscitou e disse que ele subiria aos céus para separar o nosso lugar, cuidar do lugar que a gente viria morar um dia. Mas, enquanto isso, ele deixaria o Espírito Santo aqui para morar em qual templo? Eu e você. O templo não era mais uma tenda, o templo não era mais aquele templo todo de pedra, o templo passou eu e você. Se ele cuidou de um templo de toldo, cuidou de um templo de pedra, ele não vai querer que cuide de nós enquanto templo? Não, querido. Se alguém disser isso, está errado. A gente precisa cuidar desse templo, sim, porque é cuidar da gente, é cuidar do templo do Espírito Santo. Se a gente não cuida desse templo, a gente não cumpre o propósito. Quantos homens e mulheres de fé não cumpriram o propósito porque não cuidou desse templo? Tiveram doenças psicossomáticas, tiveram estresse, tiveram depressão, tiveram ansiedade, suicidaram. Por quê? Porque não cuidaram do templo. Acharam que precisavam cuidar da obra, que as outras pessoas eram obra de Deus, mas eles não eram obra de Deus. Não, amado, nós somos também a obra de Deus. Não está errado você cuidar de você. O que está errado é você achar que você só é templo e os outros não. O que está errado é você achar que você é mais especial que as outras pessoas. Jesus falou, ame ao outro como a você mesmo. Ele está dizendo, você é templo e o outro é igualmente templo. O problema é quando uma pessoa, por exemplo, ela é usada por Deus, Deus usa para fazer a obra, Deus dá dons, Deus fala com ela, Deus faz um monte de coisa através dela e, de repente, essa pessoa fica orgulhosa e acha que ela é um templo mais especial que outras pessoas. Né? Não. Não é. Porque Deus usa porque Ele quer. Se Ele quiser, Ele usa uma mula. Ele usa você enquanto Ele achar que deve. Se Ele não quiser usar mais, Ele pega o dom e dá para outro. Então, o erro, querido, não é deixar de cuidar da gente, o erro não é deixar de ver a gente como especial, o erro é achar que a gente só é que é especial, o erro é achar que a gente é mais especial que outras pessoas. Somos iguais, todos nós. Não importa o cargo que Deus te deu, não importa o lugar que Deus te colocou, não importa o dom que Deus que colocou em você. Porque Ele dá e Ele tira se Ele quiser. Então, a gente precisa amar a gente mesmo e amar as outras pessoas, entende? O erro tá em você achar que o valor é só seu. Primeiro, o erro tá em você achar que o valor é do outro e você não vale nada. Aí você cuida dos outros e ignora você. O erro também tá é você cuidar de você e ignorar os outros. Aí você de novo está fazendo acepção, de novo você está colocando as coisas de forma diferente. O erro, tá, querido, é a gente achar que só a gente merece. Olha, uma vez eu fui fazer um congresso de mulheres e aí eu estava falando sobre a dificuldade de dizer não, né? Estava dizendo para as mulheres que quem tem uma estima baixa não consegue colocar limite nos relacionamentos, não consegue dizer não. Aí eu abri um parênteses e falei assim, gente, olha só, cuidado, tá? Para você não chegar em casa agora e você achar que você vai ter que dizer não para todo mundo, tá bom? Porque senão você chega em casa, teu marido vai falar para você assim, ô amor, faz um lanchinho aí para mim. Aí você vai falar assim, bem, acabei de vir na palestra de autoestima, meu amor. Minha autoestima tá lá em cima. Faço nada para ninguém mais, não. Não, amado, não é isso não, certo? Eu não tô dizendo aqui que a gente, para valorizar a gente desvaloriza o outro. E olha, quando a gente fala sobre ter autoestima, a gente fala em colocar a gente em primeiro lugar, certo? Mas tem que ter cuidado, porque tem momentos que você não vai estar no primeiro lugar. Tem momentos que você vai colocar outras pessoas no primeiro lugar, sim. Olha, imagina que você está com muito sono, 3 horas da manhã, teu filho acorda com febre. Quem está em primeiro lugar nessa história é o seu sono? Não, amada, é o seu filho. Nessa hora, ele está em primeiro lugar. Você abre mão do seu sono para cuidar do seu filho, por quê?
porque você ama o seu filho. Vamos supor que o seu marido queira fazer uma viagem num determinado lugar que ele sonha em conhecer. Não é seu sonho, você não tem vontade, mas ele é o seu marido e você ama esse homem. Aí o que, que você vai fazer? Por amor, você vai agradar. Por quê? Porque fazer a felicidade dele faz a sua felicidade também. Outra coisa, vou me imaginar uma missionária. Eu conheci uma missionária que fez medicina, 6 anos fazendo medicina, o pai muito rico construiu uma baita de uma clínica para ela. Quando terminou, que ela estava pronta para entrar naquela clínica chiquérrima, ela falou assim: pai, muito obrigada, mas eu vou dispensar, porque o amor da minha vida está lá no meio dos índios. A minha paixão é cuidar dele. Eu fiz medicina para cuidar dos índios. Abandonou tudo e foi para lá. Quem ela colocou em primeiro lugar? Aqueles índios. Mas por que que ela fez isso? Amor no coração dela. Me entende, gente? A questão é, você, quando coloca outro em primeiro lugar, não é porque você tem medo da rejeição, não é porque você tem medo do abandono, não é porque você é inseguro, não é porque você não tem coragem de dizer não, não é porque você é uma pessoa que morre de medo de conflito. A questão é, quando você coloca o outro em primeiro lugar, não é porque você está fugindo de uma situação, mas é porque você ama aquilo que você está fazendo. Para que a gente faça isso, querido, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa da receita de Jesus. Qual é a receita de Jesus? Amor. Quando você ama, você não vai fazer por medo, você faz por amor. A gente precisa beber da fonte. Esse amor tem uma fonte chamada Jesus Cristo. A gente precisa beber da fonte, essa fonte que jorra para a vida eterna. É daí que a gente bebe, mas a gente bebe e abastece. Você não pega da fonte e pega da fonte e entrega para o outro, não. Você bebe da fonte, você hidrata você mesmo e aí você tem como dar para o outro. As pessoas que pegaram da fonte e entregaram direto para o outro morreram secas espiritualmente, ressecaram, se destruíram. Você recebe da fonte, se alimenta e você está cheio e pronto para dar para o outro em abundância, porque está jorrando dentro de você. É isso que a gente precisa entender, esse mal entendido, que muitas vezes eu escuto até de pregadores dizendo contra você cuidar de autoestima. Não estão entendendo o que Jesus falou sobre amar a Deus, amar o próximo como você mesmo. Não tem nada de errado nisso. Como eu falei no início, querido, o que está errado é você esquecer que você tem um Criador. O que está errado é você valorizar mais você do que valorizar o outro. Ou valorizar o outro mais do que a você mesmo. É tudo com equilíbrio. O único amor que tem que ser maior de todos é o amor de Deus, porque é a fonte. Ok? Então, para a gente começar a reconstruir a autoestima, a gente tem que abrir mão desses modelos errados. A gente tem que abrir mão desses equívocos, abrir mão dessa culpa e entender que a gente precisa ser sensato, equilibrado, ponderado, moderado e cheio desse amor de Deus. Aí sim, nós vamos ser justos, equilibrados e vamos chegar pertinho do modelo original que Deus fez. Porque é esse que é o nosso alvo, chegar perto do modelo original, voltar à origem, ser a imagem e semelhança de Deus.